Em um hospital particular de mármore, os médicos mais caros do país olham para Valentina de 8 anos e declaram: nunca vai andar. Aceite e siga em frente. Eduardo Almeida, um empresário milionário, gastou fortunas em especialistas do mundo inteiro. Todos disseram a mesma coisa: caso encerrado. Mas ele não sabe que uma faxineira humilde que acabou de ser contratada para limpar sua mansão esconde algo especial. Helena não tem diploma, não tem certificado, não tem nada além de um coração que se recusa a desistir. O que acontece quando ela começa a trabalhar com Valentina deixa os médicos em choque completo. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que o maior conhecimento vem do coração e não dos diplomas, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Obrigado. Agora vamos voltar para o vídeo. A luz fria do hospital particular banhava o corredor de mármore com um brilho quase ofensivo. Valentina estava sentada em sua cadeira de rodas, as mãozinhas pequenas apertando os braços do assento, como se aquilo fosse a única coisa sólida em um mundo que desabava ao seu redor. Ela tinha apenas 8 anos, mas seus olhos castanhos carregavam uma tristeza antiga, do tipo que não deveria existir em um rosto tão jovem. Do consultório ao lado vinha a voz do pai, Eduardo Almeida, ecoando pelo corredor com a força de um trovão. Como assim não tem mais nada que possa fazer? Eu paguei uma fortuna por essa consulta. Vocês são os melhores especialistas do país. O Dr. Carvalho, um homem de cabelos grisalhos e óculos de grife, respondeu com a frieza clínica de quem já havia dado aquele diagnóstico 1000 vezes. Senhor Almeida, já expliquei. A doença degenerativa da sua filha é extremamente rara. Tentamos todos os protocolos disponíveis. Os músculos das pernas dela continuam atrofiando. Não há tratamento experimental que possamos tentar sem colocá-la em risco ainda maior. Então você está me dizendo que minha filha nunca vai andar? Um silêncio pesado caiu sobre o corredor. Valentina fechou os olhos, as lágrimas quentes escorrendo silenciosas por seu rosto. Ela já sabia a resposta antes mesmo de ouvir. Lamento muito, mas sim. O melhor que podemos fazer agora é garantir que ela tenha conforto e qualidade de vida dentro das limitações. A porta se abriu com violência e Eduardo saiu como um furacão, o terno italiano impecável contrastando com o rosto vermelho de raiva e desespero. Ele era um homem alto, de ombros largos, acostumado a conseguir tudo o que queria na vida. Tudo, exceto salvar sua filha. Vamos embora, disse ele com a voz dura, pegando as alças da cadeira de rodas sem sequer olhar para Valentina. No carro, o silêncio era sufocante. Valentina olhava pela janela, vendo o mundo passar em um borrão de cores que não significavam nada. Já eram 3 anos desde o diagnóstico, 3 anos de uma peregrinação desesperada por hospitais, clínicas, especialistas do mundo inteiro. E cada um deles tinha a mesma resposta. Não há nada que possamos fazer. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se sentiu completamente impotente diante de uma situação? Aquele momento em que todo o dinheiro, toda a influência, todo o poder não significam absolutamente nada? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque o que você vai ver a seguir vai te mostrar que às vezes a solução vem de onde menos esperamos. A mansão dos Almeida ficava em um condomínio fechado na zona mais nobre da cidade, cercada por jardins perfeitamente cuidados que Valentina nunca pisara. A casa era enorme, com 3 andares, piscina aquecida, quadra de tênis e todos os luxos imagináveis. Mas para Valentina, aquilo não passava de uma prisão dourada. Quando entraram, Eduardo foi direto para o escritório, batendo a porta com força. Valentina ouviu o som de algo quebrando lá dentro, provavelmente mais um objeto caro sendo destruído em um acesso de fúria. Ela suspirou, acostumada. Pegou o controle da cadeira motorizada e foi até o elevador que haviam instalado especialmente para ela. No 2º andar, seu quarto era do tamanho de um apartamento inteiro. Tinha uma cama com dossel, armários repletos de roupas caras que ela raramente usava, prateleiras cheias de brinquedos que nunca tocava. Mas o que Valentina mais amava era o canto perto da janela, onde ficava sua mesinha de desenho. Era ali que ela passava horas, criando mundos em papel onde ela podia correr, pular, dançar. Ela se aproximou da janela e ficou olhando para o jardim. Outras crianças do condomínio brincavam na rua, rindo, correndo, sendo crianças.
Valentina colocou a mão no vidro frio, sentindo aquela distância que parecia intransponível. A verdade é que a vida de Valentina não tinha sido sempre assim. Nos primeiros anos, antes do diagnóstico, ela era uma criança normal. Corria, brincava, vivia. Sua mãe, Camila, era tudo o que Eduardo não era. Calorosa, afetuosa, presente. Mas Camila morrera no parto de Valentina, uma complicação que os médicos disseram ser imprevisível. Eduardo nunca se recuperou daquela perda. E quando, aos 3 anos, Valentina começou a tropeçar com frequência, a reclamar de dores nas pernas, ele entrou em um modo de controle obsessivo. Levou a filha aos melhores médicos, pagou fortunas por exames, tratamentos, fisioterapias. Mas quanto mais ele tentava controlar a situação, mais ela fugia de suas mãos. O diagnóstico veio como uma sentença. Miopatia degenerativa progressiva, uma condição genética raríssima que afetava os músculos das pernas. Não havia cura. Os tratamentos eram paliativos. E a cada ano que passava, Valentina perdia mais mobilidade. Eduardo reagiu transformando a filha em um projeto. Contratou os melhores fisioterapeutas, os melhores cuidadores, os melhores especialistas. Mas nada era suficiente. E quando os resultados não vinham, ele demitia todos e recomeçava com uma nova equipe. Nos últimos 5 anos, mais de 20 profissionais haviam passado pela casa. Nenhum ficou mais que alguns meses. O problema é que, em algum lugar dessa busca desesperada pela cura, Eduardo esqueceu de ser pai. Esqueceu de abraçar a filha, de perguntar como ela estava se sentindo, de simplesmente estar presente. Para ele, Valentina era um problema a ser resolvido, não uma criança que precisava de amor. E Valentina sentia isso. Aos 8 anos, ela já havia aprendido a não esperar carinho do pai. Aprendeu a não chorar quando estava com dor, porque ele ficava irritado. Aprendeu a não reclamar, porque ele dizia que ela precisava ser forte. Aprendeu basicamente a se tornar invisível em sua própria casa. Naquela noite, durante o jantar servido por uma funcionária em um silêncio constrangedor, Eduardo finalmente falou. Demiti a equipe de cuidadores hoje. Valentina não demonstrou surpresa. Era a 3ª vez no ano. Vou contratar uma nova empresa amanhã. Dessa vez vou ser mais rigoroso na seleção. Tá bom, pai, murmurou Valentina, empurrando a comida no prato sem comer. Eduardo olhou para ela pela primeira vez na noite e franziu o senho. Você precisa comer. Como vai ganhar força se não se alimenta? Valentina não respondeu. Que diferença fazia ganhar força se ela nunca ia usar as pernas mesmo? Depois do jantar, Eduardo voltou para o escritório como sempre. Valentina foi para o quarto como sempre. A rotina era a mesma todos os dias. Solidão, silêncio e a sensação de estar presa em um corpo e em uma vida que não pedia. Ela pegou seu caderno de desenhos e começou a desenhar. Era uma menina correndo em um campo florido, o vento nos cabelos, um sorriso enorme no rosto. Era ela, ou melhor, quem ela gostaria de ser. As semanas seguintes foram um caos silencioso. Eduardo entrevistou dezenas de candidatos para a posição de cuidador, mas nenhum satisfazia seus padrões impossíveis. Enquanto isso, Valentina ficava cada vez mais isolada. A fisioterapia havia parado, as aulas particulares estavam suspensas até a contratação de novos profissionais, e ela passava os dias completamente sozinha naquela mansão enorme. Foi então que Eduardo, exausto de entrevistas fracassadas, decidiu focar no básico primeiro. Precisava de uma equipe de limpeza confiável, enquanto reorganizava os cuidados de Valentina. Ligou para uma agência que lhe haviam recomendado. Preciso de uma equipe para a limpeza completa da casa, 3 vezes por semana, no mínimo, e não aceito amadorismo, disse ele ao telefone com o tom autoritário de sempre. A agência garantiu que enviaria suas melhores profissionais. Foi assim que, numa manhã de terça-feira, Helena Santos subiu a colina até a mansão dos Almeida, carregando sua bolsa velha de lona e o coração apertado de ansiedade. Aos 45 anos, Helena tinha o rosto marcado pelo sol e pelas preocupações, mas seus olhos castanhos eram doces e gentis. Ela trabalha como faxineira desde que ficara viúva 7 anos atrás. Seu marido, João, morrera em um acidente de trabalho, deixando-a com 2 filhos adolescentes para criar. Não foi fácil, mas Helena era uma mulher de fibra.
Trabalhava em 3 casas diferentes, fazia faxinas extras nos fins de semana e ainda encontrava tempo para cuidar dos filhos e da pequena horta que mantinha no quintal de sua casa simples na periferia. Quando a agência ofereceu o trabalho na mansão dos Almeida, com um pagamento bem acima da média, Helena quase não acreditou. É uma casa grande, exige muito trabalho, mas o dono é exigente, avisou a coordenadora da agência. Helena não se importava. Trabalho duro ela conhecia bem. Ao entrar na mansão, ela ficou impressionada com o tamanho e o luxo do lugar. Havia mármore por todo lado, lustres de cristal, móveis que provavelmente custavam mais que sua casa inteira. Mas também havia uma frieza naquele lugar, uma falta de vida que ela sentiu imediatamente. Eduardo a recebeu no hall de entrada, analisando-a de cima a baixo com um olhar crítico. "Você é Helena?" "Sim, senhor. A agência me enviou. Espero que seja competente. Não tolero desleixo." "Pode deixar, senhor. Vou fazer meu melhor." Ele mostrou rapidamente a casa, dando instruções detalhadas sobre como queria cada cômodo limpo. Helena anotava tudo mentalmente, acenando com a cabeça. Quando chegaram ao 2º andar, Eduardo parou diante de uma porta fechada. "Este é o quarto da minha filha. Você pode limpar quando ela não estiver lá. Não quero que seja perturbada." "Quantos anos ela tem, senhor?" 8. "E tem necessidades especiais. Usa cadeira de rodas." Helena assentiu, mas algo em seu peito apertou. Uma criança. Uma criança que precisava de cuidados especiais. Eduardo olhou para o relógio. "Tenho uma reunião. Você sabe o que fazer. Qualquer problema, meu número está na geladeira." E saiu, deixando Helena sozinha naquela mansão enorme. Ela começou a trabalhar pela cozinha, limpando cada canto com o capricho de sempre. Depois passou para a sala, o escritório, os banheiros. Eram quase 11 da manhã quando ela subiu para o 2º andar novamente. Foi quando ouviu um barulho vindo da biblioteca, um cômodo que Eduardo não havia mencionado especificamente. Helena se aproximou da porta entreaberta e espiou para dentro. Valentina estava lá na cadeira de rodas, esticando o braço o máximo que podia para alcançar um livro em uma prateleira acima dela. Seus dedinhos quase tocavam a lombada, mas não chegavam. Ela tentou de novo, o rosto contraído de frustração, mas era inútil. Helena sentiu o coração apertar. Sem pensar 2 vezes, entrou na biblioteca com um sorriso gentil. "Oi, querida. Quer ajuda com esse livro?" Valentina se assustou, virando-se rapidamente. Seus olhos se arregalaram ao ver aquela mulher desconhecida. Eu só queria... Qual é? Esse aqui?" Helena pegou o livro facilmente e olhou a capa. Alice no País das Maravilhas. Que escolha linda! Ela estendeu o livro para Valentina, que o pegou com as 2 mãos, surpresa com a gentileza daquela estranha. "Obrigada", murmurou ela baixinho. "De nada, meu amor. Meu nome é Helena. E você é?" "Valentina. Que nome bonito. Posso sentar aqui com você um pouquinho? Minhas pernas estão cansadas de tanto limpar essa casa enorme." Valentina assentiu timidamente. Helena sentou-se no chão, encostando-se na estante, e suspirou de alívio. "Ah, que maravilha! Sabe, quando eu era da sua idade, eu também adorava esse livro. Sempre quis cair em um buraco de coelho e encontrar um mundo mágico." Valentina a olhou com curiosidade. Nenhum adulto na casa dela costumava conversar com ela daquele jeito, como se fosse uma pessoa normal. "Você também gosta de ler?" perguntou Valentina, a voz ainda tímida. "Gosto, sim. Não tenho muito tempo hoje em dia, mas quando posso, leio antes de dormir." "Você lê muito?" "Leio. Não tenho muito o que fazer mesmo." Helena percebeu a tristeza naquela frase, mas não quis pressionar. "Bom, se precisar de ajuda para pegar qualquer livro aqui, é só me chamar. Tá bom?" Valentina assentiu e, pela primeira vez em muito tempo, um esboço de sorriso apareceu em seu rosto. Helena voltou ao trabalho, mas sua mente ficou com aquela menina. Havia algo nos olhos de Valentina que ela reconhecia. Era a mesma solidão que vira nos olhos do próprio pai anos atrás, quando ele ficou acamado após um derrame, e passou os últimos meses de vida dependendo dela para tudo. Cuidar do pai tinha sido difícil, mas também havia ensinado a Helena coisas importantes sobre paciência, sobre carinho, sobre a importância de tratar as pessoas com dignidade, mesmo quando elas estão em seus momentos mais vulneráveis. Nos dias seguintes,
Helena sempre encontrava tempo para passar alguns minutos com Valentina. Às vezes era só para buscar um livro, outras vezes para conversar um pouco. Ela notava que a menina estava sempre sozinha, sem ninguém para brincar, sem ninguém para conversar. Seu pai trabalha muito, né? Perguntou Helena em uma dessas conversas. Trabalha. Ele sempre está ocupado. E você não vai para a escola? Tenho aulas em casa. Ou tinha. O professor saiu e papai ainda não contratou outro. Helena franziu o senho, preocupada. Aquela criança estava completamente isolada do mundo. Valentina, posso te fazer uma pergunta? Você sente dor nas pernas? A menina olhou para baixo, para as pernas inertes cobertas por uma manta. Às vezes sinto formigamento, mas os médicos dizem que eu não vou melhorar. Os médicos sabem muito, mas não sabem tudo, disse Helena gentilmente. Eu cuidei do meu pai quando ele ficou doente. Ele não podia mexer metade do corpo, mas com exercícios, com carinho, ele melhorou um pouquinho. Não ficou curado, mas ficou melhor. Valentina a olhou com algo parecido com esperança. Você acha que eu poderia melhorar? Não sei, meu amor, mas acho que sempre vale a pena tentar. Você já faz fisioterapia? Fazia, mas o fisioterapeuta saiu há 2 semanas. Helena sentiu uma pontada de indignação. Como aquele homem podia deixar a filha sem os cuidados básicos? Naquela tarde, quando Valentina estava descansando no quarto, Helena teve uma ideia. Ela procurou na internet alguns exercícios básicos de fisioterapia para crianças com problemas de mobilidade. Não era nada avançado, apenas massagens suaves e alongamentos passivos que ela mesma podia fazer. No dia seguinte, quando encontrou Valentina na biblioteca de novo, ela sugeriu: que tal se eu fizesse uma massagem nas suas pernas? Aprendi a fazer quando cuidava do meu pai. Pode ajudar com o formigamento. Valentina hesitou, mas concordou. Helena puxou uma cadeira, sentou-se na frente da menina e, com muito cuidado, começou a massagear as pernas dela por cima da calça. Suas mãos eram firmes, mas gentis, e ela ia conversando enquanto trabalhava. Você sabe por que eu gosto tanto de Alice no País das Maravilhas? Perguntou Helena. Por quê? Porque ela cai em um lugar completamente estranho, onde nada faz sentido, mas mesmo assim ela continua tentando encontrar o caminho de volta para casa. Ela não desiste, mesmo quando tudo parece impossível. Valentina ficou em silêncio, pensando naquilo. Mas ela consegue voltar? Consegue sim. E no final ela descobre que toda aquela aventura maluca a tornou mais corajosa. Enquanto massageava, Helena prestava atenção em cada reação de Valentina. Notou que, em alguns pontos, quando ela pressionava levemente, os músculos da menina reagiam com pequenos espasmos. Não era muito, mas era alguma coisa. Significava que ainda havia inervação. Ainda havia alguma conexão entre o cérebro e os músculos. Você sentiu isso? Perguntou Helena quando viu um dos espasmos. Senti sim. Foi estranho. Não é estranho, querida. É bom. Significa que suas pernas ainda respondem. Talvez, com exercícios, a gente possa fazer elas responderem mais. Valentina olhou para Helena com os olhos brilhando. Você acha mesmo? Acho que vale a pena tentar, mas teria que ser todo dia, com paciência. Seria um trabalho de formiguinha. Eu quero tentar, disse Valentina, com uma determinação que há muito tempo não sentia. E assim começou uma rotina secreta. Todos os dias, quando Eduardo saía para trabalhar, Helena passava meia hora com Valentina, fazendo massagens e alongamentos suaves. Ela movia cada perna da menina com cuidado, flexionando os joelhos, girando os tornozelos, massageando cada músculo. Mas mais importante que os exercícios físicos era a mudança emocional. Valentina estava voltando a sorrir. Ela esperava ansiosa pela chegada de Helena, e as duas conversavam sobre tudo, sobre livros, sobre a vida, sobre sonhos e esperanças. Helena contava histórias sobre seus filhos, sobre as dificuldades que enfrentou, sobre como aprendeu que a vida sempre dá um jeito quando a gente não desiste. E Valentina ouvia tudo com atenção, absorvendo aquela sabedoria simples que nenhum médico caro havia lhe dado. Cá entre nós, querido ouvinte, você já parou para pensar como às vezes as maiores lições vêm das pessoas mais simples? Como alguém sem diploma, sem títulos, sem nada além da própria experiência de vida, pode ensinar mais do que anos de estudo. Para o vídeo, 1 minutinho.
e vai nos comentários me contar sobre alguém assim que cruzou seu caminho, porque o que vai acontecer a seguir vai te mostrar que conhecimento técnico sem humanidade não vale nada. Passaram-se 3 semanas. Valentina estava completamente transformada. Ela ria com frequência, conversava mais. Até sua postura na cadeira parecia diferente, mais ereta, mais confiante. Eduardo notou a mudança, mas não entendia a causa. Ele atribuiu a alguma fase, talvez uma melhora temporária no humor da filha. Estava ocupado demais com os negócios para investigar mais profundamente. Mas uma tarde, ele voltou para casa mais cedo que o normal. Tinha esquecido alguns documentos importantes no escritório. Ao entrar silenciosamente pela porta lateral, ouviu vozes vindas da sala de estar. Curioso e desconfiado, aproximou-se em silêncio. Lá estava Valentina, deitada no sofá, com as pernas estendidas. E Helena, a faxineira, estava ajoelhada ao lado dela, fazendo massagens nas pernas da menina enquanto conversavam e riam. "Agora tenta mexer os dedos do pé para mim", dizia Helena com voz encorajadora. "Pode ser só um pouquinho. Só imagina que você está mandando uma mensagem do seu cérebro até os dedinhos." Valentina fechou os olhos, concentrando-se intensamente. Eduardo ficou paralisado na porta. O que aquela mulher estava fazendo? Quem ela pensava que era para tocar na sua filha? Para mexer nas pernas dela sem autorização médica? A fúria explodiu dentro dele como um vulcão. Ele entrou na sala com passos pesados, a voz saindo como um trovão. "O que está acontecendo aqui?" Helena se levantou rapidamente, assustada. Valentina gelou, os olhos arregalados de medo. "Senhor Almeida, eu posso explicar..." "Explicar o quê? Que você está brincando de médica com minha filha? Que está fazendo procedimentos sem qualificação, sem autorização?" "Papai, não!" Valentina tentou intervir, a voz desesperada. "A Helena está me ajudando. Eu estou me sentindo melhor." "Você não entende nada disso, Valentina." Eduardo se virou para Helena, o dedo apontado como uma arma. "Você está demitida. Pega suas coisas e sai da minha casa agora. Por favor, senhor, deixa eu explicar." Helena tentou, as mãos tremendo. "Não há nada para explicar. Você abusou da minha confiança. Colocou minha filha em risco fazendo algo que não tem competência para fazer. Sai daqui antes que eu chame a segurança." Helena olhou para Valentina, que estava chorando silenciosamente na cadeira, e sentiu o coração se partir. Mas não havia nada que pudesse fazer. Pegou sua bolsa e saiu da mansão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Assim que a porta se fechou, Valentina explodiu em soluços. "Por que você fez isso? Ela estava me ajudando. Ela era a única pessoa que se importava comigo de verdade." "Ela não é médica, Valentina. Não pode ficar brincando com sua saúde. Ninguém se importa com minha saúde. Os médicos todos desistiram de mim. Mas ela não. Ela acreditava que eu podia melhorar." "Chega!" Eduardo berrou, a paciência esgotada. "Vai para o seu quarto, agora." Valentina obedeceu, mas antes de sair, ela olhou para o pai com uma mistura de tristeza e raiva. "Você tirou a mamãe de mim quando ela morreu. Agora tirou a única amiga que eu tinha. Você quer que eu fique sozinha para sempre?" As palavras atingiram Eduardo como socos, mas ele não demonstrou. Manteve a postura rígida até a filha desaparecer pelo elevador. Então, sozinho na sala, ele sentou-se no sofá e colocou o rosto nas mãos. Que pai ele tinha se tornado? Que havia acontecido com ele? Nos dias seguintes, Valentina entrou em uma espiral descendente. Ela se recusava a comer mais que algumas colheradas de comida. Não queria conversar com ninguém. Passou a ficar no quarto o dia inteiro, encarando a janela sem ver nada. Eduardo tentou conversar com ela, mas Valentina simplesmente não respondia. Era como se ela tivesse construído um muro intransponível entre eles. Ele contratou uma nova fisioterapeuta, altamente qualificada e bem paga. Mas Valentina se recusava a cooperar. Durante as sessões, ela ficava completamente passiva, deixando a mulher mover suas pernas sem fazer qualquer esforço. "Senhor Almeida", disse a fisioterapeuta após uma semana, "não consigo trabalhar com ela assim. Precisa haver participação ativa da paciente, senão os exercícios não têm efeito." Eduardo estava desesperado. Ele via a filha definhar diante de seus olhos e não sabia o que fazer. Todas as soluções que conhecia, todos os recursos que tinha, nada funcionava. Uma noite, ele entrou no quarto de Valentina e sentou-se na cadeira ao lado da cama.
Ela estava deitada de lado, olhando para a parede. Valentina, começou ele, a voz cansada. Eu sei que você está brava comigo, mas preciso que você entenda. Eu só quero te proteger. Silêncio. Aquela mulher, a Helena, ela não tem formação. Não sabe o que está fazendo. Você tem uma condição delicada, qualquer coisa errada poderia te machucar mais. Mais silêncio. Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Por favor, minha filha, não faz isso comigo. Não se fecha assim. Você é tudo que eu tenho. Valentina virou-se lentamente e, quando olhou para o pai, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Se eu sou tudo que você tem, por que você nunca está aqui? Por que a única pessoa que conversava comigo, que me fazia rir, que me tratava como gente, você mandou embora? Porque ela estava me dando esperança. Valentina interrompeu, a voz subindo. Pela primeira vez em anos eu acordava feliz. Eu esperava por algo. Eu sentia que talvez, só talvez, eu pudesse melhorar um pouquinho. Mas você não consegue entender isso, porque você só pensa em cura ou desistência. Não existe meio termo para você. As palavras de Valentina ecoaram no quarto como um grito de libertação de anos de frustração contida. Eduardo ficou paralisado. Pela primeira vez, ele realmente ouviu a filha. E o que ouviu o destruiu por dentro. Eu não sabia que você se sentia assim. Como ia saber, você nunca pergunta. Você paga os melhores médicos, os melhores equipamentos, a melhor cadeira de rodas. Mas você nunca me pergunta como eu tô me sentindo. Você nunca me abraça. Você nunca fica comigo. Eu não sou um projeto para você consertar, pai. Eu sou sua filha. Eu preciso de você. Eduardo sentiu as lágrimas brotarem. Algo que não acontecia desde a morte da esposa. Eu sinto muito, sussurrou. Eu sinto muito por tudo. Ele se aproximou da cama e, pela primeira vez em anos, abraçou a filha. Valentina resistiu por um momento, mas então desabou, chorando no ombro do pai, todos aqueles anos de dor guardada. Eu só queria ter a Helena de volta, soluçou ela. Eu só queria isso. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou no escritório, pensando em tudo que a filha havia dito, em todos os erros que cometera. Ele havia se tornado tão obcecado em encontrar uma cura impossível que esquecera de cuidar da criança que tinha na frente dele. Às 3 da madrugada, ele tomou uma decisão. Quando amanheceu, Eduardo ligou para a agência de limpeza. Preciso do endereço de Helena Santos, é importante. Com o endereço em mãos, ele entrou no carro e dirigiu até um bairro na periferia da cidade que nunca havia visitado antes. As casas eram simples, as ruas de terra, completamente diferente do mundo onde ele vivia. Encontrou a casa de Helena, uma construção modesta, mas bem cuidada, com uma horta no quintal. Ele bateu na porta com o coração acelerado, sem saber bem o que ia dizer. Helena abriu a porta e seus olhos se arregalaram ao ver Eduardo Almeida em sua soleira. Senhor Almeida, por favor, ele interrompeu, a voz muito diferente do tom autoritário de sempre. Posso conversar com você? Helena hesitou, mas abriu a porta. Eles sentaram-se na pequena sala, desconfortáveis. Eu vim pedir desculpas, começou Eduardo, as palavras custando a sair, e pedir um favor. Helena esperou em silêncio. Minha filha, ela não está bem desde que você saiu. Ela não come, não fala, não vive. E eu percebi que você deu algo a ela que eu nunca consegui dar. Você a tratou como uma criança normal. Você lhe deu esperança. Senhor Almeida, eu nunca quis ultrapassar limites. Eu sei, ele interrompeu. Eu estava errado. Muito errado. Esses últimos dias eu fiquei pensando em tudo que Valentina me disse e entendi que me perdi pelo caminho. Fiquei tão obcecado em curar a doença que esqueci de cuidar da minha filha. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu quero que você volte, mas não como faxineira, como cuidadora oficial de Valentina. Vou te pagar um salário justo com todos os direitos e vou dar a você total autonomia para fazer o que achar melhor por ela. Helena o olhou com surpresa. Senhor Almeida, eu não tenho diploma, não tenho formação técnica, mas você tem algo que nenhum médico teve. Você tem humanidade, você se importa de verdade. E eu percebi que é disso que minha filha precisa mais do que qualquer outra coisa. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo aquilo. Se eu voltar, preciso de algumas condições. Pode falar.
Primeiro você precisa passar mais tempo com ela. Não adianta eu estar lá se o pai dela continuar ausente. Ela precisa de você, Sr. Almeida. Não do seu dinheiro, de você. Eduardo assentiu, envergonhado. Concordo. Segundo, preciso de 3 meses sem interferência. 3 meses para trabalhar com ela do meu jeito, sem médicos dizendo o que pode ou não pode, sem pressão por resultados. Se em 3 meses você não ver nenhuma melhora, eu saio e você não me deve nada. 3 meses, repetiu Eduardo. Está bem, aceito suas condições. Helena estendeu a mão. Então temos um acordo. Quando Eduardo voltou para casa e contou a Valentina que Helena ia retornar, viu sua filha sorrir pela primeira vez em 2 semanas. Foi um sorriso tímido, ainda machucado, mas era um começo. No dia seguinte, quando Helena chegou à mansão, não mais como faxineira, mas como cuidadora, Valentina estava esperando na sala. As duas se olharam por um momento antes de Valentina estender os braços. Você voltou, sussurrou a menina enquanto Helena a abraçava. Voltei sim, meu amor. E agora não vou a lugar nenhum. Eduardo observava da porta do escritório, sentindo uma mistura de alívio e algo que não experimentava havia muito tempo. Esperança. Helena estabeleceu uma nova rotina. Todas as manhãs depois do café, ela e Valentina faziam exercícios juntas. Helena havia pesquisado mais sobre a condição específica de Valentina e adaptado os exercícios para serem mais efetivos, mas sempre mantendo o toque gentil e encorajador que era sua marca. Tenta mexer os dedos do pé esquerdo para mim, dizia Helena massageando a perna da menina. Imagina que tem um fio invisível conectando seu cérebro ao dedão. Manda a mensagem descer por esse fio. Valentina fechava os olhos e se concentrava intensamente. No começo nada acontecia, mas Helena nunca demonstrava frustração. Tudo bem, meu amor. Roma não foi construída em um dia. Amanhã tentamos de novo. Mas os exercícios eram apenas parte do trabalho. Helena entendia que a recuperação de Valentina precisava ser holística. Ela precisava se sentir viva, se sentir criança. Hoje vamos fazer biscoitos, anunciou Helena uma manhã. Biscoitos? Valentina olhou surpresa. Como? Na cozinha, claro. Você vai me ajudar. Vamos fazer aquela bagunça gostosa que toda cozinha precisa de vez em quando. Elas passaram a manhã inteira na cozinha. Helena erguendo Valentina para alcançar o balcão, deixando a menina misturar os ingredientes, lamber a colher de pau, se sujar toda de farinha. A cozinha ficou uma zona, mas as risadas que ecoavam pela mansão eram música para os ouvidos de Eduardo, que trabalhava no escritório. Ele cumpriu sua promessa de estar mais presente. Começou a almoçar em casa 3 vezes por semana. Jantava com Valentina todos os dias. E aos poucos, pai e filha começaram a reconstruir uma relação que havia se perdido. Pai, olha os biscoitos que fizemos. Valentina mostrou orgulhosa no jantar. Eduardo pegou um, mordeu e exagerou a reação. Está delicioso, o melhor biscoito que já comi. Valentina riu. Não precisa mentir. Não estou mentindo, está realmente bom. E estava. Não por ser perfeito, mas porque era feito com amor. Algo que aquela casa não tinha há muito tempo. As semanas foram passando. Helena trabalhava com Valentina todos os dias, sempre com paciência, sempre com carinho. Ela contava histórias enquanto fazia as massagens, cantava músicas antigas, ensinava Valentina a fazer crochê para exercitar a coordenação motora. Sabe por que eu gosto tanto de fazer crochê? Perguntou Helena uma tarde. Porque você pega um fio simples, sem graça, e transforma em algo bonito. Ponto por ponto, sem pressa. É como a vida, Valentina. A gente não muda tudo de uma vez. A gente muda um pouquinho de cada vez, e quando percebe já está diferente. Valentina absorvia cada palavra, cada lição de vida que Helena compartilhava. Eduardo, observando aquela transformação, começou a se transformar também. Percebeu que havia passado anos construindo muros ao redor do coração para não sentir a dor da perda da esposa. Mas esses muros também o impediam de amar a filha como ela merecia. Uma noite, ele entrou no quarto de Valentina na hora de dormir. Posso me sentar aqui? Claro, pai. Ele sentou-se na beira da cama e ficou em silêncio por um momento. Eu nunca te contei direito sobre sua mãe. Valentina se animou. Ela tinha tão poucas memórias da mãe, apenas o que via nas fotos. Ela era incrível, ria o tempo todo, via beleza em tudo.
Quando você nasceu, ela ficou tão feliz. Segurou você nos braços e disse que você era perfeita. A voz dele falhou. Quando ela morreu, eu não consegui lidar com isso. E acho que de alguma forma eu culpei você, o que é a coisa mais injusta do mundo. Você não teve culpa, ninguém teve. Mas eu precisava culpar alguém para não enlouquecer de dor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Valentina. Você me odeia? Não! Eduardo a puxou para um abraço. Nunca! Eu amo você mais que tudo nesse mundo. Eu só estava perdido, com medo de te perder também. Por isso fiquei obcecado em te curar, porque não suportaria perder você também. Mas eu não vou a lugar nenhum, pai. Eu tô aqui, eu sei, e vou fazer melhor, prometo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Valentina dormiu sentindo-se amada completamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve que desaprender algo para poder seguir em frente? Tipo, já teve que soltar uma ideia, uma crença, um jeito de ser que você achava que era o certo, só para descobrir que estava te prendendo? Pausa aqui um segundo e me conta nos comentários, porque a próxima parte dessa história mostra exatamente como às vezes a gente precisa quebrar tudo para reconstruir do jeito certo. Passaram-se 6 semanas desde que Helena voltara. A rotina estava estabelecida. A casa estava mais leve, mais viva. Eduardo estava presente, Valentina estava feliz, mas ainda não havia mudanças significativas nas pernas dela. Helena não se preocupava com isso. Ela sabia que cura não era linear, que cada corpo tem seu próprio tempo. Mas ela sentia que algo estava prestes a acontecer. Era uma terça-feira de manhã. Helena estava fazendo os exercícios de sempre, massageando as pernas de Valentina, conversando sobre amenidades. De repente, enquanto trabalhava o tornozelo direito, ela viu algo que fez seu coração parar. Os dedos do pé de Valentina se mexeram. Foi um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas era voluntário. Valentina, disse Helena com a voz trêmula. Você mexeu os dedos agora? Mexe? Valentina olhou para o próprio pé, confusa. Acho que sim. Senti alguma coisa. Tenta de novo. Concentra e tenta mexer só o dedão. Valentina fechou os olhos, franzindo a testa de concentração. E então, devagar, o dedão do pé direito se moveu. Era um movimento pequeno, mas claro, inegável. Helena colocou a mão sobre a boca, os olhos enchendo de lágrimas. Você conseguiu, meu amor, você conseguiu. Eu consegui? Valentina olhou para o pé com os olhos arregalados. Eu consegui mesmo? Elas se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eduardo, ouvindo a comoção, correu da sala. O que aconteceu? Está tudo bem? Pai, eu mexi o dedo do pé, eu mexi sozinha. Eduardo ficou paralisado, sem conseguir acreditar. Como assim? Helena sorriu com o rosto cheio de lágrimas. Mostra para ele, Valentina. A menina se concentrou de novo e devagar mexeu o dedão do pé. O movimento era pequeno, frágil, mas era real. Eduardo caiu de joelhos ao lado da cadeira da filha, as lágrimas escorrendo sem controle. Minha filha, minha pequena, você conseguiu. Foi um dos momentos mais importantes da vida deles. Não porque significava que Valentina estava curada, a doença ainda estava lá, os músculos ainda estavam fracos, mas porque representava esperança, representava possibilidade. Representava que pequenos milagres acontecem quando a gente não desiste. Como você fez isso? Eduardo perguntou a Helena, maravilhado. Não fui só eu. Foi a Valentina, ela que teve coragem de tentar, dia após dia, mesmo quando parecia impossível. Eu só guiei ela, eu só acreditei. Naquela noite, Eduardo ligou para seu advogado pessoal. Quero criar uma fundação para crianças com doenças raras. Quero que tenham acesso não só a tratamento médico, mas a cuidados humanizados. Quero que tenham pessoas como a Helena cuidando delas. As semanas seguintes trouxeram mais progressos. Valentina conseguiu mexer todos os dedos dos pés. Depois, começou a ter controle sobre os tornozelos. Era lento, mas era constante. Helena aumentou gradualmente a intensidade dos exercícios, sempre respeitando os limites de Valentina, mas também desafiando-a gentilmente a ir um pouco além a cada dia. Hoje vamos tentar flexionar o joelho, anunciou Helena uma manhã. Eu consigo fazer isso? Valentina perguntou nervosa. Não sei, mas não custa tentar, né? E se não der hoje, tentamos amanhã. E no dia seguinte, até dar. Valentina tentou, e tentou,
E tentou, por dias, até que, em uma quinta-feira chuvosa, ela conseguiu dobrar o joelho alguns centímetros. Eduardo estava presente quando aconteceu. Ele segurou a mão da filha e disse: "Estou tão orgulhoso de você, não pelos movimentos, mas pela sua coragem, pela sua força. Você é mais forte que eu jamais fui." "Eu aprendi com a Helena", disse Valentina. "Ela diz que a gente só é forte de verdade quando aceita ser fraco também." Eduardo olhou para Helena, que estava guardando os materiais de fisioterapia. Aquela mulher simples, sem diplomas nas paredes, havia ensinado mais à sua família do que todos os especialistas caros juntos. Mas nem tudo eram flores. A notícia sobre o progresso de Valentina começou a se espalhar, primeiro entre os conhecidos de Eduardo, depois em círculos mais amplos. E eventualmente chegou aos ouvidos do Dr. Maurício Carvalho, o especialista que havia dado o diagnóstico final de que Valentina nunca andaria. Dr. Maurício não ficou feliz com a notícia. Na verdade, ficou indignado. Como assim uma faxineira sem formação estava conseguindo resultados onde ele, um médico renomado, havia declarado impossibilidade? Ele começou a fazer ligações para colegas, para o conselho médico, para conhecidos da mídia. "Isso é um absurdo", dizia ele. "Essa mulher está praticando medicina ilegal, está colocando uma criança em risco. Precisa ser parada antes que cause danos irreversíveis." Eduardo recebeu a primeira ligação oficial do Conselho Regional de Fisioterapia em uma segunda-feira. "Senhor Almeida, recebemos uma denúncia de que há uma pessoa sem formação realizando procedimentos fisioterapêuticos em sua filha. Isso constitui exercício ilegal da profissão." "A Helena não está fazendo nada ilegal. Ela é cuidadora da minha filha e faz exercícios básicos sob minha autorização total. Ainda assim, senhor, há protocolos a serem seguidos. Precisaremos fazer uma vistoria." Eduardo desligou o telefone com a mandíbula apertada. Não ia deixar que tirassem Helena de perto de Valentina de novo. Mas a situação piorou. O Dr. Maurício deu entrevistas para blogs médicos, levantando questões sobre responsabilidade e segurança. "Entendo o desespero dos pais", dizia ele com falsa simpatia. "Mas permitir que leigos façam procedimentos em crianças com condições delicadas é perigoso e irresponsável." Helena sentiu o peso daquelas acusações. "Senhor Almeida, eu não quero causar problemas. Se for melhor eu sair..." "Não." Eduardo foi categórico. "Você não vai a lugar nenhum. Vou contratar os melhores advogados. Ninguém vai tirar você daqui." Mas a pressão continuou aumentando. O Conselho de Fisioterapia marcou uma audiência. Helena teria que responder formalmente às acusações de exercício ilegal da profissão. Valentina ficou apavorada quando soube. "Não podem levar a Helena embora. Não podem. Não vão levar minha filha. Eu prometo." A audiência foi marcada para uma sexta-feira no Conselho Regional. Eduardo contratou 3 advogados dos melhores do país. Mas, mais importante, ele tinha algo que dinheiro não podia comprar: a verdade. Na manhã da audiência, Eduardo vestiu seu melhor terno. Helena estava nervosa, com as mãos suando. "Vai ficar tudo bem", disse Eduardo. "Eu não vou deixar nada acontecer com você. Eu confio no Senhor." Mas Eduardo teve uma ideia. "Valentina vai comigo." "O quê?" Helena arregalou os olhos. "Senhor Almeida, isso pode ser muito estressante para ela. Ela quer ir, e ela tem o direito de estar lá. Afinal, é sobre ela." A sala de audiência estava cheia quando chegaram. Do lado da acusação estava o doutor Maurício Carvalho e mais 3 médicos renomados, além de representantes do Conselho de Fisioterapia. Do lado da defesa, Eduardo, Helena e a pequena Valentina na cadeira de rodas. O presidente do conselho abriu a sessão. "Estamos aqui para analisar a denúncia contra a senhora Helena Santos por exercício ilegal da fisioterapia. Dr. Carvalho, pode apresentar sua acusação." O médico se levantou ajeitando os óculos. "Senhores, esta é uma questão de segurança e ética profissional. A senhora Helena Santos, sem qualquer formação na área da saúde, tem realizado procedimentos fisioterapêuticos em uma criança com uma condição médica delicada e complexa. Isso não apenas viola a lei, mas coloca a paciente em risco grave." Ele continuou por vários minutos, citando leis, regulamentações, casos de pessoas que foram prejudicadas por tratamentos não autorizados.
Quando terminou, foi a vez de Eduardo. Ele se levantou e, em vez de deixar seus advogados falarem primeiro, ele mesmo tomou a palavra. Meu nome é Eduardo Almeida e essa é minha filha, Valentina. Por 5 anos, eu a levei aos melhores médicos do país. Gastei fortunas em tratamentos experimentais. Trouxe especialistas do mundo todo. E todos eles, incluindo o Dr. Carvalho aqui presente, me disseram a mesma coisa. Minha filha nunca andaria, que eu devia aceitar isso e seguir em frente. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para o doutor Maurício. Então chegou Helena, uma mulher simples, humilde, que trabalha como faxineira para sustentar os filhos. Ela não tinha diplomas, não tinha certificados, mas tinha algo que nenhum médico teve. Ela acreditou. Ela não viu minha filha como um caso perdido. Ela viu uma criança que merecia uma chance. Eduardo pegou um tablet e conectou ao projetor da sala. Quero mostrar alguns vídeos. A primeira imagem era de Valentina meses atrás, completamente imóvel na cadeira, o rosto triste e apagado. Essa era minha filha antes de Helena entrar na nossa vida. O próximo vídeo mostrava Valentina tentando mexer os dedos do pé pela primeira vez, o momento exato em que conseguiu. Isso foi há 6 semanas. O terceiro vídeo mostrava Valentina flexionando o joelho, e o quarto a mostrava usando as mãos para se apoiar e tentar ficar em pé com ajuda. Isso foi ontem. Havia um silêncio absoluto na sala. Todos os olhos estavam fixos na tela. Eduardo se virou para o Dr. Maurício. O senhor disse que era impossível. Disse que eu deveria aceitar e seguir em frente. Mas Helena não aceitou. E olha no que deu. Ele voltou sua atenção para o conselho. Helena não está praticando medicina. Ela não está diagnosticando, não está receitando medicamentos, não está fazendo cirurgias. Ela está fazendo exercícios básicos de mobilidade, massagens e, mais importante, ela está dando à minha filha algo que o sistema médico tirou dela: esperança. Agora me fala sinceramente, quantas vezes a gente deixa o medo, as regras, o que todo mundo diz que é certo, impedir a gente de tentar algo diferente? Deixa pausado e vai comentar se você já teve que escolher entre seguir as regras ou seguir o coração. Porque o que vai acontecer agora vai te mostrar que, às vezes, as maiores mudanças vêm de quebrar o que todo mundo acha que é inquestionável. Foi então que Valentina pediu para falar. O presidente do conselho hesitou, mas Eduardo assentiu encorajadoramente. Com a voz clara, apesar do nervosismo, Valentina disse: eu queria dizer uma coisa. Eu passei 5 anos ouvindo médicos dizendo o que eu não podia fazer. Não podia andar, não podia melhorar, não tinha esperança. E eu acreditei nisso. Parei de tentar porque todo mundo falava que era impossível. Ela olhou para Helena com os olhos brilhando. Mas aí chegou a Helena, e ela nunca me disse que era impossível. Ela dizia: vamos tentar, e se não der hoje, tentamos amanhã. Ela me tratou como uma pessoa, não como uma doença. E pela primeira vez em muito tempo eu voltei a ter esperança. Valentina respirou fundo. Eu sei que as leis existem para proteger as pessoas. Mas quem vai me proteger dos médicos que desistem de mim? Quem vai me proteger de perder a única pessoa que acreditou que eu podia ser mais do que minha cadeira de rodas? Muitas pessoas na sala estavam com os olhos marejados. O Dr. Maurício tentou retomar o controle. Com todo respeito, emoções à parte, ainda estamos falando de uma questão legal. Posso fazer uma pergunta, doutor? Eduardo interrompeu. Pode. Quando o senhor examinou minha filha há 4 meses e disse que não havia mais nada a fazer, o senhor tentou todos os recursos possíveis? Seguimos todos os protocolos médicos estabelecidos. Isso não foi o que perguntei. O senhor explorou todas as possibilidades? Considerou abordagens não convencionais? Consultou especialistas em reabilitação humanizada? Ou simplesmente seguiu o script padrão para casos como o dela? O Dr. Maurício ficou vermelho. Eu segui as melhores práticas da medicina moderna. E mesmo assim, minha filha não teve nenhum progresso sob seus cuidados. Mas sob os cuidados de Helena, uma mulher sem diploma, ela está mexendo as pernas pela primeira vez em anos. Então me diz, doutor, quem realmente ajudou minha filha? Foi um dos fisioterapeutas presentes quem levantou a mão para falar. Posso fazer uma observação? O presidente do conselho assentiu. Eu revisei os vídeos e os relatórios que o Sr. Almeida enviou. E preciso dizer que, tecnicamente,
O que a senhora Helena está fazendo não é fisioterapia clínica. São exercícios passivos básicos, massagens terapêuticas e estimulação sensorial. Qualquer cuidador treinado poderia fazer isso legalmente. Ele olhou para Helena. A senhora teve algum treinamento formal? Cuidei do meu pai por 3 anos quando ele ficou acamado após um derrame, respondeu Helena. Aprendi com a fisioterapeuta dele, com vídeos, com livros. Não tenho diploma, mas tenho experiência prática. O fisioterapeuta assentiu pensativamente. Senhores do conselho, acho que estamos diante de uma questão mais complexa do que parece. Não é uma questão de exercício ilegal da profissão, é uma questão de limitações do nosso próprio sistema. Ele se levantou. Quantas vezes nós, profissionais da saúde, desistimos de pacientes porque os protocolos dizem que não há mais nada a fazer? Quantas vezes seguimos o manual e esquecemos de olhar para a pessoa à nossa frente? O Dr. Maurício tentou protestar, mas o fisioterapeuta continuou. Essa criança está tendo progressos reais, mensuráveis, documentados. E isso está acontecendo não porque alguém quebrou a lei, mas porque alguém se importou o suficiente para tentar, quando todos já tinham desistido. O presidente do conselho pediu um intervalo para deliberação. 15 minutos depois, eles retornaram. Após analisar todas as evidências e ouvir todos os argumentos, começou ele. O conselho decidiu que não há base legal para processar a senhora Helena Santos. As atividades que ela realiza com a paciente, embora envolvam elementos terapêuticos, não constituem exercício ilegal da fisioterapia, pois são feitas sob supervisão e autorização dos responsáveis legais, e não incluem diagnóstico ou prescrição de tratamentos. Helena suspirou aliviada, as lágrimas escorrendo. Além disso, continuou o presidente, este caso levanta questões importantes sobre lacunas no nosso sistema de saúde que precisam ser endereçadas. O doutor Maurício saiu da sala com o rosto fechado, derrotado não por argumentos legais, mas pela evidência inegável de que seu orgulho o havia impedido de ver possibilidades além dos protocolos. Fora da sala, Helena abraçou Valentina. Acabou, meu amor. Ninguém vai nos separar. Eduardo olhou para as duas e sentiu uma gratidão imensa. Aquela mulher humilde havia salvado não apenas sua filha, mas toda a sua família. Nos meses que se seguiram, os progressos de Valentina continuaram. Ela aprendeu a usar andadores especiais, depois muletas. Os movimentos das pernas eram limitados e exigiam muito esforço, mas eram reais. Mais importante que os progressos físicos era a transformação emocional. Valentina voltou a ser uma criança alegre, cheia de sonhos. Ela fez aulas online com outras crianças, começou a desenhar de novo, escrevia histórias. A vida havia voltado à mansão dos Almeida. Eduardo cumpriu sua promessa de criar uma fundação. A Fundação Valentina foi lançada 6 meses depois do caso no Conselho, com a missão de oferecer tratamentos de reabilitação humanizados para crianças com doenças raras. Não queremos substituir a medicina tradicional, explicou Eduardo no lançamento. Queremos complementá-la. Queremos que o cuidado técnico ande lado a lado com o cuidado humano. Helena foi nomeada diretora de cuidados da Fundação. Ela criou um programa de treinamento para cuidadores, ensinando não apenas técnicas básicas de fisioterapia e mobilidade, mas principalmente a importância do afeto, da presença, da esperança. Não é sobre ter diploma nas paredes, dizia ela em suas palestras. É sobre ter compaixão no coração. É sobre olhar para uma criança e ver não as limitações, mas as possibilidades. A fundação cresceu rapidamente. Em menos de um ano, já atendia mais de 50 famílias. Cada criança recebia não apenas tratamento médico de qualidade, mas também tinha um cuidador dedicado que aplicava os princípios que Helena havia desenvolvido com Valentina. Eduardo também mudou profundamente. Reduziu suas horas de trabalho pela metade para passar mais tempo com a filha. Eles almoçavam juntos todos os dias, jantavam como família. Eduardo aprendeu a fazer perguntas simples. Como foi seu dia? Do que você gostou hoje? O que te deixou feliz? E Valentina, pela primeira vez na vida, sentia que tinha realmente um pai. Foi em uma tarde de primavera, quase um ano após o primeiro movimento dos dedos do pé,
que aconteceu o momento mais especial. Helena e Valentina estavam na sala de fisioterapia que Eduardo havia montado em casa. Era um espaço amplo, cheio de equipamentos, mas também aconchegante, com plantas, cores alegres nas paredes e muita luz natural. Hoje vamos tentar algo diferente, disse Helena. O quê? Você vai tentar dar um passo. Valentina gelou. Um passo? Mas eu nunca consegui ficar de pé direito sozinha. Eu sei, mas já tentamos tanta coisa impossível que deu certo, né? Vamos tentar mais uma. Helena posicionou Valentina de pé, apoiando-a firmemente pela cintura. As pernas da menina tremiam com o esforço de suportar o próprio peso. Respira fundo, concentra. E quando estiver pronta, tenta mover a perna direita só um pouquinho para frente. Valentina tentou, e tentou, por dias. Cada sessão terminava sem sucesso, mas ela nunca desistia. Foi Eduardo quem presenciou quando finalmente aconteceu. Ele havia entrado na sala silenciosamente para não atrapalhar. Valentina estava de pé, apoiada em Helena, os olhos fechados de concentração. E então, devagar, tremendo com o esforço, ela arrastou o pé direito alguns centímetros para frente. Foi só um movimento pequeno, imperfeito, mas era um passo. O primeiro passo em 5 anos. Helena gritou de alegria. Você conseguiu, meu amor! Você deu um passo! Eduardo não conseguiu conter as lágrimas. Correu até elas e abraçou sua filha, que estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu consegui, pai! Eu dei um passo! Eu vi, minha filha, eu vi. Aquela noite, eles comemoraram com um jantar especial. Eduardo cozinhou pessoalmente o prato favorito de Valentina. Helena foi convidada para jantar com eles, junto com seus 2 filhos. Durante o jantar, Eduardo levantou seu copo de suco. Eu quero fazer um brinde. A Helena, que nos ensinou que os maiores milagres não vêm de diplomas ou títulos, mas de um coração que se importa. A Valentina, que nos mostrou que coragem não é nunca ter medo, mas continuar tentando mesmo quando parece impossível. E a família, que pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Todos brindaram, os olhos brilhando. Eu tenho uma coisa para dizer também, falou Valentina. Durante muito tempo eu achei que minha vida tinha acabado quando fiquei doente. Achei que nunca ia ser feliz, nunca ia ser normal. Mas eu aprendi que felicidade não é sobre andar ou não andar. É sobre ser amada. É sobre ter pessoas que acreditam em você. É sobre não desistir. Ela olhou para Helena. Você me salvou. Mas não salvou só minhas pernas. Você salvou meu coração. Helena estava chorando abertamente. Você salvou o meu também, meu amor. Você me mostrou que meu trabalho tem propósito, que eu posso fazer diferença na vida das pessoas. Os meses que se seguiram trouxeram mais conquistas. Valentina aprendeu a dar vários passos seguidos com apoio. Nunca chegou a caminhar perfeitamente sozinha. A doença ainda estava lá. Os músculos ainda eram fracos, mas ela conseguiu uma mobilidade que todos os médicos haviam jurado ser impossível. No seu aniversário de 10 anos, Valentina quis fazer uma festa. Não uma festa pequena e íntima, mas uma grande com crianças da vizinhança, com as famílias que a fundação atendia, com todos que faziam parte da jornada dela. Eduardo alugou um salão e contratou tudo que uma criança poderia sonhar. Brinquedos infláveis adaptados, palhaços, mágico, uma mesa gigante de doces. Quando chegou a hora de cantar parabéns, Valentina estava no centro do salão. E então, para surpresa de todos, ela pediu: Helena, me ajuda a ficar de pé? Helena a ajudou, segurando-a firmemente pela cintura. Eduardo ficou do outro lado, pronto para ampará-la. E ali, de pé, apoiada pelas pessoas que mais amava, Valentina soprou as velhinhas enquanto mais de 100 pessoas cantavam parabéns. Não havia um olho seco no salão. Depois da festa, quando os convidados já tinham ido embora e a equipe de limpeza arrumava o local, Eduardo, Valentina e Helena estavam sentados em um banco do lado de fora, olhando as estrelas. Sabe o que eu desejei quando soprei as velhinhas? Perguntou Valentina. O que, meu amor? Helena segurou sua mão. Desejei que todas as crianças do mundo pudessem ter alguém como você, alguém que não desiste delas. Helena apertou a mão da menina. Estamos trabalhando nisso. A fundação já está mudando muitas vidas. Eu quero ajudar também, disse Valentina com determinação. Quando eu crescer, quero trabalhar na fundação,
Quero contar minha história para outras crianças que estão desistindo. Eduardo sorriu, orgulhoso. Você já está ajudando, minha filha. Cada passo que você dá, cada vez que você sorri, você está mostrando para outras crianças que é possível. Eles ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro. Helena, disse Eduardo de repente, eu nunca te agradeci direito. Senhor Almeida, não precisa. Preciso sim. Você entrou na minha casa como faxineira e saiu como família. Você não só salvou minha filha, você me salvou também. Me ensinou a ser pai de novo. Me mostrou que controle não é a mesma coisa que amor. Você aprendeu porque estava pronto para aprender, respondeu Helena com sua sabedoria gentil. Ninguém muda se não quiser. O senhor quis mudar, quis ser melhor. Isso vem de dentro. Valentina bocejou, cansada da festa. Posso ir para casa agora? Claro, meu amor, disse Eduardo levantando-se. Vai ser uma noite longa. Amanhã temos a entrevista para aquele documentário sobre a fundação. Sim, a história de Valentina e Helena havia chamado a atenção de uma produtora que queria fazer um documentário sobre a fundação e sobre como o amor e a determinação podem superar até mesmo os diagnósticos mais sombrios. A filmagem do documentário durou 3 meses. As câmeras acompanharam não só Valentina e Helena, mas também outras famílias atendidas pela fundação. Cada história era única, mas todas compartilhavam o mesmo tema: esperança onde não havia mais esperança. Havia João, um menino de 12 anos com paralisia cerebral, que após 6 meses na fundação, conseguiu segurar um lápis e escrever seu próprio nome pela primeira vez. Havia Sofia, uma garotinha de 6 anos com uma condição neuromuscular rara, que aprendeu a usar as mãos para pintar, criando obras de arte que foram expostas em uma galeria. Havia Miguel, um adolescente de 15 anos, que todos achavam que nunca sairia da cama, mas que agora conseguia sentar-se sozinho e operava um computador com tecnologia assistiva. Cada criança tinha um cuidador dedicado, treinado por Helena, nos princípios que ela havia desenvolvido: paciência, afeto, presença e, acima de tudo, recusa em aceitar o impossível como resposta final. O documentário foi lançado em um festival de cinema e ganhou prêmios. Mas mais importante que os prêmios foi o impacto. Milhares de famílias pelo país inteiro entraram em contato com a fundação. Doações começaram a chegar. Outras cidades queriam replicar o modelo. Eduardo, sempre o empresário, viu a oportunidade de expandir. Podemos abrir núcleos em outros estados. Podemos treinar mais cuidadores. Podemos ajudar muito mais crianças. A fundação cresceu. Em 2 anos, já havia núcleos em 10 cidades diferentes. Helena viajava constantemente, treinando novos cuidadores, compartilhando sua filosofia, inspirando pessoas. Mas ela sempre voltava para casa, para Valentina, para continuar o trabalho que havia começado naquela biblioteca anos atrás. Valentina, agora com 12 anos, estava cada vez mais forte. Ela ainda usava a cadeira de rodas para longas distâncias, mas conseguia andar com muletas por períodos curtos. Mais impressionante era sua transformação pessoal. De uma menina triste e isolada, ela se tornou uma jovem confiante, articulada, apaixonada por ajudar outras crianças. Ela começou a dar palestras em escolas sobre inclusão e sobre não desistir dos sonhos. Sua história inspirava não apenas crianças com deficiência, mas todas as crianças que enfrentavam desafios de qualquer tipo. Eu não sou um milagre, dizia ela em suas palestras. Eu sou apenas uma menina que teve pessoas ao meu lado que acreditaram em mim. E isso é o que todas as crianças merecem. Não milagres, apenas pessoas que acreditam. Foi em uma dessas palestras, em uma escola pública da periferia, que algo especial aconteceu. Após sua apresentação, uma garotinha de uns 8 anos levantou a mão timidamente. Pode fazer sua pergunta, incentivou Valentina. Você ficou brava quando descobriu que nunca ia andar direito de novo? A menina perguntou com a voz baixinha. Valentina pensou por um momento. Sabe, eu fiquei muito brava. Brava com meu corpo, brava com os médicos, brava com o mundo. Mas depois eu aprendi uma coisa importante. Ela fez uma pausa, olhando para todas as crianças na plateia. A gente não escolhe o que acontece com a gente. Não escolhi ter essa doença, não escolhi ficar numa cadeira de rodas. Mas a gente escolhe como reage.
A gente escolhe se vai desistir ou continuar tentando. E eu escolhi tentar. Todos os dias eu escolho tentar. A menina sorriu, os olhos brilhando com admiração. Depois da palestra, Helena estava esperando Valentina na saída. Você foi incrível lá dentro. Aprendi com a melhor, respondeu Valentina, abraçando Helena. Não, meu amor. Você sempre teve isso dentro de você. Eu só ajudei você a encontrar. Naquele momento, Eduardo chegou com o carro. Ele havia reduzido ainda mais suas horas de trabalho para poder acompanhar Valentina em suas palestras. Aquele tempo juntos era precioso para ambos. No caminho de volta para casa, Valentina perguntou: Pai, você acha que a mamãe ficaria orgulhosa de mim? Eduardo sentiu um aperto no peito, mas era um aperto bom. Sua mãe ficaria extremamente orgulhosa. Não só de você, mas de quem nós nos tornamos. Ela sempre quis que essa casa fosse cheia de amor. E agora é. Eu gostaria de ter conhecido ela. Você conheceu, meu amor. Você esteve com ela por 9 meses, bem pertinho do coração dela. E tudo que você é de bom vem dela. A força, a bondade, a capacidade de amar incondicionalmente. Valentina ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Quando chegaram em casa, havia uma surpresa esperando. Helena tinha organizado um jantar especial com todos os funcionários da fundação, os primeiros cuidadores que ela havia treinado e várias das famílias que eles haviam ajudado. O que é isso? Valentina perguntou, surpresa ao ver a sala cheia de gente. É uma celebração, explicou Helena. Hoje faz exatamente 3 anos desde que você deu seu primeiro passo. E queríamos comemorar não só essa conquista, mas tudo o que ela representou para tantas outras crianças. A festa foi emocionante. Uma após a outra, as famílias compartilharam suas histórias de como a fundação havia mudado suas vidas, como Helena e a equipe de cuidadores haviam devolvido esperança onde não havia mais. João, o menino que aprendeu a escrever o próprio nome, leu um texto que havia escrito sobre gratidão. Sofia apresentou uma pintura nova, um quadro colorido que representava sua jornada da escuridão para a luz. Miguel mostrou um vídeo que ele mesmo havia editado no computador, contando sua história. Cada depoimento era um lembrete poderoso de por que aquele trabalho importava. No final da noite, Helena foi chamada à frente para receber uma placa de homenagem. Mas quando pegou o microfone, ela estava chorando. Eu não sei o que dizer, começou ela, a voz embargada. Quando entrei naquela mansão 3 anos atrás, eu era apenas uma faxineira tentando ganhar a vida. Nunca imaginei que minha vida mudaria tanto, que eu encontraria uma família, que eu descobriria um propósito. Ela olhou para Valentina. Essa menina especial me ensinou que não são os diplomas nas paredes que fazem a diferença. É o amor no coração. E todos vocês, todas essas famílias lindas, me ensinaram que pequenos gestos podem criar grandes mudanças. Houve uma salva de palmas. Eduardo se levantou e foi até Helena, entregando-lhe um envelope. O que é isso? Ela perguntou. Abre. Helena abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma escritura, a escritura de uma casa. Senhor Almeida, eu não posso aceitar. Pode sim. Você dedicou esses 3 anos à minha família. Trabalhou incansavelmente na fundação. É hora de você ter algo seu. Uma casa para você e seus filhos. Quitada, toda sua. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Seus filhos adolescentes agora vieram abraçá-la também chorando. Obrigada, foi tudo que ela conseguiu dizer. Agora me conta uma coisa. Você já foi surpreendido por alguém que você subestimou? Alguém que você achou que não tinha nada a oferecer, mas que acabou mudando sua vida completamente? Deixa pausado e me conta nos comentários essa história, porque às vezes os maiores tesouros vêm nos pacotes mais simples. Os anos continuaram passando. Valentina cresceu e se tornou uma jovem inspiradora. Aos 16 anos, ela já havia dado mais de 100 palestras, escrito um livro sobre sua jornada e se tornado embaixadora de várias organizações de pessoas com deficiência. Ela ainda usava a cadeira de rodas como sua principal forma de locomoção, mas conseguia andar distâncias curtas com muletas quando necessário. A doença nunca foi curada. Continuava lá, uma companheira constante. Mas Valentina havia aprendido a viver com ela, não contra ela. Minha doença não me define, ela dizia frequentemente. Ela é parte de mim, sim, mas não é tudo que eu sou. Eu sou uma filha, uma amiga,
uma escritora, uma ativista. E todas essas coisas existem junto com minha condição, não apesar dela. A fundação continuou crescendo. Agora, com núcleos em 15 estados, ela atendia mais de 1.000 crianças e suas famílias. O modelo criado por Helena estava sendo estudado por universidades, replicado em outros países, transformando a forma como o sistema de saúde via o cuidado humanizado. Mas para Helena, nada disso importava tanto quanto os momentos pequenos. As manhãs em que ainda fazia exercícios com Valentina, mesmo que a menina já não precisasse mais tecnicamente. As tardes em que se sentavam juntas para tomar chá e conversar sobre a vida. Os jantares com Eduardo, onde eles planejavam novos projetos para a fundação. Essa era a família que ela havia encontrado. Não de sangue, mas de escolha e amor. Eduardo também havia mudado profundamente. O homem frio e controlador, que só pensava em trabalho e em consertar a filha, tinha dado lugar a um pai presente, afetuoso, que entendia que amor não é sobre controle, mas sobre aceitação. Ele ainda dirigia suas empresas, mas agora dedicava metade do tempo à fundação. E descobriu que esse trabalho, ajudar famílias que passavam pelo que ele passou, era muito mais gratificante que qualquer negócio milionário. Em uma noite particularmente especial, a fundação organizou um jantar de gala para arrecadar fundos. O evento reuniu empresários, celebridades, políticos, todos ali para apoiar a causa. No meio do evento, Valentina foi chamada ao palco para dar um discurso. Ela se levantou da cadeira, apoiou-se nas muletas e caminhou lentamente até o microfone. Cada passo era difícil, exigia esforço, mas ela os deu com dignidade e força. Quando chegou ao microfone, houve uma ovação de pé que durou vários minutos. "Obrigada", disse ela quando o silêncio finalmente se fez. "Eu poderia ter vindo até aqui na cadeira. Seria mais fácil, mais rápido. Mas eu escolhi andar porque queria que vocês vissem algo importante." Ela fez uma pausa, deixando a mensagem ressoar. O progresso não é sempre dramático. Não é sempre um milagre que acontece da noite para o dia. Às vezes, progresso é apenas um passo de cada vez. Difícil, doloroso, lento, mas real. Ela olhou para a plateia. Há 10 anos os médicos disseram que eu nunca daria um passo. E tecnicamente, eles estavam certos. Eu não ando como vocês andam. Meus passos são imperfeitos, limitados, difíceis. Mas eu ando. E cada passo é uma vitória. As lágrimas escorriam pelos rostos de muitas pessoas na plateia. Esta fundação existe para dizer a todas as crianças que foram esquecidas, que foram descartadas como casos perdidos. Vocês não são perdidos. Vocês são possíveis. E com as pessoas certas ao seu lado, vocês podem ir mais longe do que qualquer médico ou estatística jamais imaginou. Ela procurou Helena na plateia e sorriu. Eu tive a sorte de encontrar essas pessoas. Tive a sorte de ter uma mulher simples, sem diplomas, sem certificados, que me viu não como uma doença, mas como uma criança que merecia amor e esperança. E isso mudou tudo. Hoje pedimos que vocês nos ajudem a levar essa mensagem, esse cuidado, para mais crianças, porque todo mundo merece ter alguém que acredite neles, todo mundo merece ter seu próprio milagre humano. A ovação foi ensurdecedora. As doações naquela noite ultrapassaram todas as expectativas. A fundação teria recursos para expandir ainda mais, para alcançar ainda mais famílias. Mas o momento mais especial da noite veio depois, quando todos já tinham ido embora. Eduardo, Valentina e Helena estavam no salão vazio, tirando os sapatos doloridos e rindo das histórias da noite. "Vocês sabem o que eu percebi hoje?", disse Valentina. "O que, meu amor?", Helena perguntou. "Que a gente não é mais uma faxineira, um empresário e uma menina doente. A gente é uma família de verdade." Eduardo sorriu, os olhos marejados. "Sempre fomos, minha filha. Só demorou um tempo para a gente perceber." "E sabe qual é a melhor parte?", Valentina continuou. "A gente provou que família não é sobre sangue. É sobre quem está lá quando tudo desmorona. É sobre quem acredita em você quando o mundo todo desistiu. É sobre quem te ama não apesar de suas limitações, mas incluindo elas." Helena abraçou Valentina. "Você cresceu tanto, não só fisicamente, mas em sabedoria.
Você se tornou exatamente quem sua mãe sonhou que você seria. E você se tornou a mãe que eu precisava, respondeu Valentina, não substituindo a minha mãe biológica, mas sendo a mãe que o destino me deu quando eu mais precisava. Os três ficaram ali abraçados, uma família criada não pelo acaso da genética, mas pela escolha do amor. Passaram-se mais alguns anos. Valentina terminou o ensino médio com honras e decidiu estudar psicologia, com foco em reabilitação e cuidados humanizados. Ela queria entender cientificamente o que Helena havia feito instintivamente, para poder ensinar outros profissionais a combinar técnica com empatia. Helena continuou dirigindo os programas de treinamento da Fundação, agora reconhecida nacionalmente como pioneira em cuidados humanizados. Ela recebeu prêmios, foi convidada para dar palestras em universidades, teve sua história contada em livros e artigos. Mas para ela, nada disso importava tanto quanto ver as crianças florescerem sob seus cuidados. Eduardo, aos 60 anos, decidiu se aposentar dos negócios e dedicar-se completamente à fundação. Ele havia encontrado seu verdadeiro propósito, não em construir impérios financeiros, mas em construir esperança. E então, em uma manhã de primavera ensolarada, chegou o momento que todos esperavam, mas que tinha um gosto agridoce. Valentina estava se formando na faculdade. Eduardo e Helena estavam na plateia, cheios de orgulho, enquanto ela atravessava o palco para receber seu diploma. Mas desta vez, Valentina não usou muletas, não usou cadeira de rodas. Ela caminhou. Não eram passos perfeitos. Ela mancava. Precisava se concentrar em cada movimento. Era claramente difícil. Mas ela caminhou sozinha até o centro do palco. Quando pegou o diploma e se virou para a plateia, ela procurou Eduardo e Helena com os olhos. E quando os encontrou, ela fez algo que ninguém esperava. Ela correu. Não foi uma corrida rápida ou elegante. Foram apenas alguns passos cambaleantes e apressados, mas eram passos dela, movidos pela própria força, pela própria determinação. Ela correu até a beirada do palco, onde Eduardo e Helena estavam de pé chorando e gritou: "Eu consegui! Olha, eu consegui!" Não havia um olho seco no auditório. Todos sabiam a história dela. Todos sabiam o que aqueles passos representavam. Depois da cerimônia, os três se encontraram do lado de fora. Valentina estava exausta do esforço, feliz em voltar para a cadeira, mas radiante de felicidade. "Como você conseguiu esconder isso de nós?" Eduardo perguntou, ainda em choque. "Eu estava treinando em segredo nos últimos meses", explicou Valentina. "Queria que fosse uma surpresa. Queria que vocês vissem que todo o trabalho, toda a paciência, todo o amor realmente valeu a pena." Helena segurou a mão dela. "Meu amor, já valia a pena desde o primeiro dia. Não pelos passos, mas por quem você se tornou." "Eu sei", disse Valentina, "mas mesmo assim, era importante para mim, porque vocês dois me ensinaram a nunca desistir. E eu não desisti." Naquela noite, eles fizeram um jantar especial em casa. Não uma grande festa, apenas os três, como sempre gostavam. Durante o jantar, Eduardo levantou seu copo. "Quero fazer um brinde. Há 12 anos eu era um homem perdido. Tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Estava obcecado em curar minha filha e esqueci de amá-la. E então chegou Helena, uma mulher humilde que me ensinou que às vezes a cura não está em eliminar a doença, mas em aprender a viver com dignidade apesar dela." Ele olhou para Valentina. "Minha filha, você é a pessoa mais forte que conheço. Não pela sua capacidade de andar, mas pela sua capacidade de continuar tentando mesmo quando tudo parecia impossível." Ele se virou para Helena. "E você nos salvou. Não com diplomas ou certificados, mas com algo muito mais poderoso, seu coração." Eles brindaram, os olhos brilhando. "Agora é minha vez", disse Valentina. "Eu quero agradecer por me darem não apenas uma segunda chance nas pernas, mas uma segunda chance na vida. Vocês me ensinaram que milagres não são sobre cura completa. Milagres são sobre pequenas vitórias todos os dias. São sobre acordar e escolher tentar. São sobre ter pessoas que acreditam em você." Helena limpou as lágrimas. "E eu quero agradecer por me darem um propósito, por me mostrarem que meu trabalho, mesmo sendo simples, pode mudar vidas, por me fazerem parte desta família linda." Eles ficaram ali até tarde da noite, conversando, rindo, relembrando a jornada incrível que haviam percorrido juntos. E quando finalmente se despediram,
e cada um foi para seu quarto, todos sabiam uma verdade fundamental. Eles haviam provado que o amor, a esperança e a determinação podem criar os maiores milagres. Não os milagres de revistas médicas ou manchetes sensacionalistas, mas os milagres reais, aqueles que mudam corações, restauram famílias e provam que nenhuma criança é um caso perdido quando tem as pessoas certas ao seu lado. A história de Valentina, Helena e Eduardo continuou inspirando milhares de pessoas pelos anos que se seguiram. A fundação cresceu, o trabalho se expandiu, mais vidas foram transformadas. Mas no final, a mensagem sempre foi a mesma, simples, mas profunda. Às vezes, os maiores milagres não vêm dos laboratórios mais avançados ou dos médicos mais renomados. Às vezes, eles vêm de uma mulher humilde com um coração enorme, que viu uma criança não como uma doença, mas como uma pessoa que merecia amor, cuidado e esperança. E essa foi a verdadeira cura. Não a cura que eliminou a doença, mas a cura que restaurou a humanidade, a dignidade e a alegria de viver. Porque no final todos nós merecemos ter alguém que acredite em nós. Todos nós merecemos nosso próprio milagre humano.